Recentemente eu tive conversando com uma pessoa do meu ciclo de relacionamentos e essa pessoa eventualmente falou comigo que um ex-amor dela tinha terminado, um relacionamento que era pra sempre, era o presente de Deus, e ela queria muito que visse a pessoa se foder muito com o término do relacionamento. E no tom mais sarcástico possível, eu comentei com ela que ela devia fazer um grupo no WhatsApp, juntar todas as ex desse cara, pra todas as mulheres falarem mal dele naquele grupo, porque algo me diz que num mundo onde existe uma tremenda polarização entre homem odiar mulher e vice-versa, isso ia acontecer naturalmente. Aí ela me falou que já tinha esse grupo. A conversa se desenrolou e eu fiquei com isso na cabeça, sobre o quão inútil é você perder tempo em um grupo de WhatsApp para falar sobre uma pessoa que nem tá mais na sua vida. Sim, hoje eu vou falar porque você tá sendo um idiota, perdendo tempo, desejando mal, falando mal de ex. Tem tanta coisa errada nessa conversa, mas eu vou começar fazendo uma pergunta simples. Por que caralhos você perde tempo da sua vida que você podia estar crescendo, evoluindo mentalmente, num grupo com outras pessoas que compartilham o mesmo ódio por alguém específico, e você fica mantendo esse sentimento de ódio por alguém que já passou da sua vida, você fica literalmente cuidando da vida de outra pessoa e desejando mal pra ela. Isso é no mínimo infantil. Eu sei o quão traumático pode ser o término de um relacionamento. Eu já tive vários. Eu falo com experiência, quando muitas vezes as lembranças que ficam depois que a coisa acaba nem sempre são as mais doces. Só que isso é uma coisa natural de todo relacionamento que termina. Eu não quero nem entrar no mérito de discutir que se você faz esse tipo de coisa é porque você ainda se importa com a pessoa, você ainda tem algum sentimento e você se sente superior ao ver quando ela tá numa situação que você considera pior do que a situação que você tá. Você tá alimentando o seu ego, se mantendo em uma situação que simplesmente não faz sentido. Existem várias coisas que a gente deve considerar quando a gente está falando de um término de relacionamento. Independente de ele ter sido um relacionamento relativamente curto, que tenha durado 6 meses, até relacionamento que já duraram anos, 2, 3, 5. E uma delas é o quanto de culpa que o casal compartilha pelo término. Não é só uma das partes que está sempre errada para uma coisa acabar. Os dois pisaram na bola de alguma forma. Só que você passa tanto tempo colocando na sua cabeça a culpa, seu fracasso coletivo em outra pessoa, que isso acaba te fazendo esquecer dos seus próprios vacilos. Isso denota, no mínimo, falta de autocrítica. Porque é muito mais fácil você culpar o seu ex depois que ele tá a 1000 milhas de distância pelos fracassos que o casal cometeu, do que você assumir pra você sozinho que você estava errado. A gente precisa ter noção também de que a forma como homens e mulheres lidam com um término de namoro é muito diferente. A gente veio daquela criaçãozinha de ovelha que o homem, depois que ele termina o namoro, ele vai pra farra e vai se divertir, enquanto a mulher vai ficar em casa chorando, vendo comédia romântica e comendo brigadeiro de colher. Quando hoje em dia os padrões se inverteram, e eu conheço muito em vários casos em que acontece o contrário, em que a garota vai pras festas curtir a solteirice, enquanto o cara fica choramingando com os brothers no sofá de casa enquanto tá jogando PlayStation num sábado à noite. Então essa inversão de valores ela veio junto com a internet, coisa do tipo, mas eu não vou entrar no mérito de discutir esse tipo de coisa, pelo menos não agora. Só que se o relacionamento terminou, uma coisa que eu pessoalmente não vejo sentido é você continuar mantendo contato com a pessoa. Manter um número de WhatsApp, ainda seguir no Instagram, manter uma amizade no Facebook, ou no pior caso, que é você criar uma conta falsa pra ficar bisbilhotando a pessoa sem a pessoa saber que é você. E isso pra mim denota que ainda tem sentimento, que a vontade de ambos, ou de pelo menos uma das partes, ainda existe. Se o relacionamento terminou, por que você vai manter contato com alguém que não tá mais na sua vida? Normalmente, ainda tem um interesse, nem que seja só sexo. Agora, se você faz isso só pra ficar vendo os erros e acertos da outra pessoa, comparando com o seu, dando risada dos erros dela, e depois se punindo falando, nossa, ela tá namorando com fulano e ciclano, quando você vê ela de
mãos dadas com outra pessoa, aí você tá em um caminho onde o que você faz é simplesmente alimentar o seu ego. E agir querendo alimentar o seu ego é uma das coisas mais destrutivas que você pode fazer contra você mesmo. E no final das contas, isso tá denotando um ego tão grande que talvez para a pessoa que terminou foi bom ela ter se livrado de você. Porque ela deixou de ter alguém que é tão egoísta, que se preocupa tanto em ver os outros se ferrando. No final das contas, ter se livrado de você foi uma vantagem para ela. Então talvez isso tenha sido um presente que você não percebeu. A palavra ex, o termo ex na língua portuguesa, sempre vai fazer parte da nossa vida. Ex-namorada, ex-esposa. O nosso envolvimento com mulheres ou com homens, a nossa relação quando a gente forma um casal, ela nunca vai poder ser deletada da nossa vida. Você pode ter 45 anos, mas você lembra daquela sua primeira namoradinha lá quando você tinha 15, 16 ou talvez um pouco menos. E talvez até fique um pouco nostálgico. Só que aí a gente já entra em toda uma seara que eu já comentei quanto a nostalgia ser um grande véu que te cega para os defeitos de uma época. Mas o fato é que você não pode tirar os seus ex ou as suas ex da sua vida. A vida real não é brilho eterno de uma mente sem lembranças. Você não tem essa possibilidade. Eu acho que a mínima prova de maturidade nesse tipo de coisa é você denotar respeito. Indiferente de qual tipo de casal que você é, após o término da relação, independente do que a outra pessoa tenha te tornado. Se foi uma separação que envolveu separação de bens e foi judicialmente traumática, se tinham ou tiveram filhos envolvidos, se familiares estiveram no meio de todo o trâmite, o mínimo que você pode fazer é ter um pouco de respeito pela pessoa. Porque de certa forma vocês conviveram por um tempo junto, vocês construíram alguma coisa, vocês cresceram como indivíduo e como casal. Daí eu dizer que não faz sentido você querer deletar isso. E se porventura vocês tiveram que partir caminhos porque a convivência ficou insuportável ou porque os dois tinham ambições diferentes, faz parte. Parece que é muito complicado, mas você não precisa sair descendo porrete em uma pessoa que te fez sorrir, não importa por quantos anos ou meses foi, e não importa o motivo. A grande questão é, esse pequeno ato, essa pequena prova de gratidão, de você saber dizer obrigado pelas experiências que a gente viveu, você não precisa gritar aos quatro ventos pro mundo. Você precisa ter isso pra você mesmo. Porque não importa o quão cuzona a outra pessoa foi depois que vocês separaram os caminhos. A maior prova de maturidade que você pode ter é aceitar que o passado não vai voltar, aceitar as coisas boas e ruins e tirar a experiência disso. Porque talvez você não saberia lidar com um término, com um trauma, se não fosse graças àquela pessoa. Talvez você não saberia identificar as características de um relacionamento abusivo se não fosse aquela pessoa. Então, ainda que tenha a sua dose de negatividade, tudo entra como experiência para nossa vida. Você prova que você é intelectualmente superior quando você se torna grato por tudo que você viveu, sendo as coisas boas e ruins, e tira uma lição disso. Porque se você sai, fica falando mal de uma pessoa que te fez bem, se você precisa se aparecer fingindo que você tá bem melhor de vida, se você fala que tem ódio da pessoa que teve por algum tempo com você e querendo ou não te ensinou alguma coisa, isso só mostra o quão criança você é. Isso só mostra o quanto que você tem um trauma, uma dor que precisa ser tratada e que você não tem ou não teve coragem de admitir e de pesquisar ajuda. Porque você tá tão preocupado em querer bancar o fortão ou a fortuna que seguiu em frente, que você encolhe a sua dor o máximo possível para mostrar para o mundo inteiro que tá bem. E isso, para mim, é no mínimo infantilidade. Se você gostou de tudo que eu falei aqui até agora, eu te convido a apertar o botão de gostei e se inscrever no canal. Meu nome é Claudio Júnior e muito obrigado pela sua atenção.